Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Essa semana é o último encontro, porque agora só retornaremos segunda-feira que vem, seguindo o nosso calendário de reflexões. Inclusive, eu quero pedir desculpa a vocês, porque ontem eu errei. E errei por trocar o assunto que deveríamos tratar. Mas entendo que não houve erro no assunto. Nós teríamos na segunda-feira, como sempre, a nossa noite do estudo da obra Luz nas Trevas. Depois, na terça-feira, as 2 primeiras terças do mês, estudamos a obra O Livro dos Espíritos, e nas 2 segundas terças-feiras nós estudamos o Livro dos Médiuns. Na terça, nós estamos fazendo o Evangelho. Na quarta estamos fazendo o Evangelho, né? Seguindo o livro Pão Nosso, as lições do livro Pão Nosso. E na quinta seria a nossa Água Viva, que são as falas de Jesus na obra Boa Nova. E ontem nós invertemos, fizemos o livro Boa Nova e por conta disso vamos fazer hoje o livro Pão Nosso. Nós vamos ver aqui no final da história. Parece que a sequência era aquela que a espiritualidade amiga desejava mesmo que acontecesse. Então, agradecemos os amigos que estão conosco nesse instante. Denise, Rogério, Anita Ramires, Célia, Júlio César, Ana Clara, Denise Tobias, Enilda, enfim, Célia Aparecida, Ivete. É uma alegria estarmos juntos. Vamos fazer nosso agradecimento a Deus, que o Pai de bondade e misericórdia nos ampare, nos assista sempre, permitindo que os amigos espirituais tragam até nós energias restauradoras da nossa saúde, aquelas mantenedoras do nosso estado de equilíbrio, aquelas que geram a paz interior em cada coração. Hoje nós temos como reflexão a lição de número 38 da obra Pão Nosso, que tem como título Conta Particular. E é encabeçada por uma fala de Jesus, como sempre. As nossas noites são de reflexões em cima dos ensinos de Jesus. Mas é preciso, então, nos situarmos no tempo e no espaço para podermos entender a mensagem de Jesus. Jesus havia solicitado dos seus discípulos que requisitassem um jumentinho que estava próximo à entrada da cidade de Jerusalém, e assim eles fizeram, e ele entrou na cidade montado naquele jumento, e todo o povo dando hosanas, dando graças. Esse é aquele momento que nós chamamos de Domingo de Ramos da Semana Santa, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Neste momento, isto está narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir então do versículo 38. Disse que os discípulos e o povo, aquela multidão de seguidores de Jesus, ia gritando: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Era esta aclamação que eles faziam a Jesus. E a massa, seguindo Jesus, repetia: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Com isso, alguns fariseus que ali se encontravam, eles disseram a Jesus que ele deveria repreender os seus discípulos. Inclusive usando a palavra: mestre, repreende os teus discípulos. E esta conotação mestre é porque era uma expressão usada a todo aquele que servia como professor, orientador, aquele que era o profeta, enfim, era essa referência que eles faziam. E ele diz: mestre, repreende os teus discípulos, porque eles estavam nessa aclamação, dizendo que ele seria o rei, que ele seria aquele que haveria de imperar. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E dizia: paz no céu e glória nas alturas. Jesus, no entanto, olhando aqueles homens, ele se reporta a seguinte frase: se estes se calarem, as pedras clamarão.
dizendo que o título dele, a posição que ele ocupava do reino dos céus, haveria de ser reconhecido por todas as criaturas, e que se os seus discípulos se calassem, outros tantos haveriam de dar a ele o devido reconhecimento. E quando ele fala as pedras clamarão, ele está dizendo mesmo que pedras tem um símbolo de eternidade para o judaísmo. Na terra de Jesus, a pedra representa eternidade. Tanto que não é muito comum colocarem flores nas sepulturas, e sim pedras, porque elas representam eternidade. Ele dizia naquele instante, porém, que ele então seria reconhecido pela eternidade como este que vinha em nome do Senhor para implantar na terra o reino dos céus, o reino da paz. Neste momento, Jesus chega a um ponto de olhar para a cidade de Jerusalém. Ele está vindo das montanhas, adentra Jerusalém, passa por aquilo que nós chamamos de Horto das Oliveiras, e dali ele visualiza aquela praça do templo de Jerusalém. Neste momento, olhando para Jerusalém, narra a Bíblia no versículo 41, Jesus chorou. Olhando aquela cidade, olhando o templo que as pessoas faziam as suas manifestações, Jesus chorou. E é por isso que em seguida nós vemos aquele relato que ele teria entrado no templo e que ele teria tirado de lá os vendilhões. Ele teria expulsado do templo aquelas criaturas que estavam profanando um local sagrado, que seria o local de uma expressão de religiosidade, um local de fé. Essa é a narrativa bíblica. E por isso ele chora por ver que as pessoas transformaram um local de fé, um local de amor a Deus, de amor ao próximo, um local de paz, numa praça de mercado, numa praça de vendas, de compras e vendas. E ele então expulsa do templo aquelas pessoas. E aí é que vem o versículo 42, que é o que encabeça a nossa reflexão de hoje. Olhando para Jerusalém, ele diz: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Se tu conhecesses também. Jerusalém não conhecia a grandeza de Deus e aquilo que traria a paz aos corações. A paz que Deus deseja aos seus filhos. Porque aquele templo tinha se transformado, como dissemos, num mercado de trocas, de compra e venda. Até hoje, nós trazemos conosco muitas vezes esse hábito dentro dos territórios religiosos. Queremos mercantilizar a fé, queremos fazer barganha com a espiritualidade, com Deus, com os santos, cada um conforme creia na transcendência espiritual. Queremos barganhar, oferecer alguma coisa para ter alguma coisa em troca. E muitas pessoas que estariam à frente das direções de expressão de fé dessa ou daquela filosofia religiosa, muitas vezes vendem os favores. Aqui o nosso caiu um pouquinho. Vamos ver se voltou. Sim, voltou. Aquelas interrupções que nós já estamos nos acostumando. Nos perdoem, mas faz parte da nossa vivência na internet. Então, o que nós vemos, e hoje quando a gente ouve assim dizer, né, o mercado da fé é um mercado que rende muito, muito dinheiro. Há muitos negociantes dentro das tradições de fé. Jesus não desejava isso. E as pessoas estavam transformando a vida no templo nessas condições. E é por isso que ele chorou, olhando para tudo aquilo que deveria ser o local de recolhimento, de conforto espiritual, de união, de dedicação, de auxílio mútuo,
Olhando para tudo isso, é que Jesus então diz: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, quer dizer, pelo menos por um dia, que se pudesse ter uma experiência fora da condição de vendilhões do templo, fora da condição do dinheiro. Um ato de amorosidade, um ato de generosidade. E aí ele diz: se pudesse conhecer ao menos neste dia o que a tua paz pertence. Porque essas atitudes de mercantilização da fé, que era o que estava acontecendo, acabam tirando a paz de espírito daqueles que estariam à frente para acolher, para orientar, para conduzir, para trazer aquelas pessoas a um estado de espiritualidade, a um estado de espiritualização da alma, a um reconhecimento da grandeza de Deus. Por isso, estas criaturas, assumindo essas tarefas e não as cumprindo, não terão paz interior. São consciências culpadas diante da lei de Deus, diante da lei que é uma lei de amor, é uma lei que propicia o equilíbrio, a alegria. Então nós vemos que a misericórdia, como diz a Juliana, é o que mais tem hoje, é muito pior. Eu não acredito, Juliana, que hoje seja muito pior, até porque muitos defendem sim esta fé sem interesse, essa busca do melhor para as criaturas. Há um desejo grande de auxílio. Claro que o mercado da fé é grande, claro que nós vemos instituições enriquecendo em cima das propostas de fé. E as consciências vão responder por isso. Porque não podemos taxar aquilo que não nos pertence, aquilo que pertence à divindade. Então nós temos que tomar esse cuidado. Jesus continuava dizendo: mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Por isso que dissemos, Juliana, que num passado eu achei que ainda era pior, porque estava encoberto aos olhos daquelas criaturas esse estado de paz interior desinteressada, esse estado de paz interior que não profissionaliza a pessoa, porque hoje nós temos profissionais da fé, com carteiras assinadas, com salários, e se estão ali realizando algum trabalho e cuja lei permite, e para isso se prepararam, é justo. Mas a exploração é indevida. A questão está na exploração que estamos fazendo. Então ele diz: por agora, a paz, este conhecimento, o que pertence à paz. Então os quesitos que nos levam a ter paz interior, paz na consciência. Esses quesitos, essas pessoas ainda não perceberam, não veem, e por não verem é que se comprometem, é que estão errando cada vez mais. Por agora, isto está encoberto aos teus olhos. Jesus é tão lindo quando ele diz por agora, porque ele sabia muito bem que no decorrer dos séculos, entre tantas reencarnações que viriam pela frente, essas almas, com certeza, despertariam para a condição de auxílio ao próximo sem ter vínculo com o dinheiro, sem estar movido pelo interesse. Mas nós temos ao longo da história almas generosas que, mesmo ferindo as tradições de obrigatoriedade que os tratados religiosos ou as igrejas de época, fossem quais fossem, exigiam daqueles seus ministros, muitos não cumpriram aquilo que era exigido pela sua tradição material, cumprindo o que era exigido pela lei moral, pelo amor de Jesus.
Então, muitas criaturas. Há uma história muito linda e já bastante conhecida, onde havia um culto, uma escola bíblica, e um jovem naquela escola bíblica ouvira tanto falar de Deus, de Jesus, e então ele sai daquela escola dizendo: se Deus existe, fale comigo. E ele entrou no carro dele assim mesmo, sisudo, duvidando e dizendo: mas se Deus existe, fale comigo. E continuou dirigindo. No entanto, ao estar dirigindo, ouviu nitidamente dentro do carro, onde ele estava sozinho, uma voz que disse: pare ali e compre 1 litro de leite. E ele, se imagine o que eu estou pensando, não tem nada a ver, para que eu vou comprar 1 litro de leite? Continuou seguindo e mais uma vez aquela voz disse a ele: pare ali e compre 1 litro de leite. E ele agora, meio temeroso, sem saber bem o que estava acontecendo, parou mesmo o carro diante de um ponto de comércio e comprou 1 litro de leite. Entrou no carro e colocou aquele litro de leite ali dentro do carro. Andou mais um pouco e novamente aquela voz se fez ouvir na sua consciência: agora, na próxima esquina, dobre à esquerda e entre naquele beco. E ele disse assim: eu estou imaginando coisas. O que é que eu vou fazer naquele beco? Nunca entrei ali. Um beco escuro, um lugar que era mais ponto de comércio do que qualquer casa. Mas ele segue. Passou a esquina que ele deveria virar. E novamente aquela voz assim: volte e entre naquele beco. Eu hoje imagino que seria um GPS dizendo assim, recalculando a rota. Aquela vozinha do GPS dizendo, recalculando a rota. E ele então resolveu voltar e entrou no beco. O beco estava totalmente escuro pelas ruas de ponto de comércio. Havia apenas uma porta mostrando uma fresta de luz. E ele ouviu a voz que disse: coloque esse leite aí na porta. Agora ele estava totalmente perturbado, ouvindo coisas, obedecendo uma voz que ele sequer sabia de onde vinha e do que se tratava. Muito temeroso, ele desceu do carro, colocou ali aquele litro de leite e bateu naquela porta, porque ele ouviu vozes lá dentro. Bateu naquela porta e correu novamente para o carro. Nisto a porta se abriu e um homem ainda jovem olhou para aquele litro de leite, imediatamente pegou e correu para dentro de casa. E ele então, curioso, foi olhar, viu uma jovem lá no fundo do corredor com uma criança no colo que chorava muito. E agora pai e mãe choravam também com aquele leite nas mãos para dar mamar para aquela criança, alimento para aquela criança. E então aquele jovem veio e disse a ele: foi Deus quem mandou você aqui, porque nós não tínhamos mais a quem recorrer. E fizemos uma oração pedindo que Deus mandasse um anjo para nos ajudar. E você veio. O jovem chorou junto. O jovem se dispôs a ajudar aquela família. Então, nós vemos o que é que Jesus está dizendo. Muitas vezes, nós ainda não estamos conseguindo ver as coisas. Nosso olhar está encoberto para determinadas coisas. Estão me pedindo um favor, o Jonas, informar que depois da nossa palestra ao vivo, só consegui agora mais da metade da palestra. Fica tranquilo, Jonas. Nós temos o canal lá no YouTube. Lembra-se? Marina Ferri é o canal do YouTube. Então, quem pegar agora e quiser ver o começo deste nosso encontro de hoje e todos os outros que nos antecederam, os dias que nos antecederam, podem ir lá no YouTube, Marina Ferri, vão encontrar todos os vídeos lá à disposição. Chega lá, se inscreve, bate lá o sininho, dá um positivo e assim nós vamos fazendo essa corrente do bem. Quem sabe conseguimos atingir muitos corações,
muitas consciências. Ivana já se inscreveu, feliz da vida. Obrigada, Ivana. Então, refletindo sobre este momento de Jesus, onde ele analisa o comportamento humano no templo, os interesses materiais se sobrepondo aos interesses espirituais. Aquilo que o homem movimenta, mas é o homem cego para as coisas de Deus, para a visão mais profunda do existir. A Regina que perdeu vai ver depois. Veja mesmo, Regina. Emmanuel faz uma analogia dessa fala de Jesus e deste templo como sendo o templo do nosso coração, o templo da nossa consciência. O que é que nós estamos vivendo neste templo interior? Estamos valorizando mais as coisas materiais ou mais as coisas espirituais? Não é valorizar mais uma do que outra. A questão é, precisamos de uma e de outra. Não podemos colocar apenas um viés. Nós estamos encarnados, estamos na terra, precisamos das coisas da terra, precisamos do trabalho, precisamos do dinheiro para viver. Mas precisamos nos lembrar que somos estas almas criadas por Deus, esses espíritos criados por Deus, almas enquanto encarnadas, que estamos aqui também para aprender, para melhorar, para mudar, e precisamos investir em nós mesmos para, ao sairmos daqui, termos verdadeiramente quitado a nossa conta particular com a lei do amor que rege todo esse universo. Lurdinha, nossa sobrinha, obrigada, Lurdinha. Então Emmanuel diz, a exclamação de Jesus junto de Jerusalém aplica-se mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que é a cidade de ordem material, até porque ali dizia da cidade material que seria destruída, que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus falou isso olhando para o templo. Não ficaria pedra sobre pedra. E nós sabemos que aquilo que é material tem o seu tempo de duração, esgota-se aquela matéria e ela vai deteriorando e vai se perdendo. Então, falar dessa aplicação, dessa lei do amor apenas no sentido templo, matéria, parede, pedra, não tem sentido, porque pode ser destruído. Mas o coração, que não o coração órgão físico, mas aquilo que representa o coração como a sede dos nossos sentimentos, uma expressão dos nossos sentimentos, isto não se perde com a matéria do corpo físico no momento da morte do corpo físico. Isso pertence ao espírito, pertence à alma que habitou essa matéria e que carrega consigo toda a qualidade daquilo de bom que ela mesma providenciou para si. Então, imaginemos o que seria do mundo, diz Emmanuel, se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. Se nós soubéssemos exatamente o que é que nos traz paz, paz interior. Vendo uma postagem de uma amiga hoje, nossa amiga Alda, ela comentava a respeito desse momento que estamos vivendo, dessa separação, desse impedimento social, da vida social, fora dos nossos lares. E que ela disse assim, muita gente está reclamando porque não pode ir à academia, não pode sair, não pode isso e não pode aquilo. Falando de pessoas da idade que hoje é tida como grupo de risco. E ela disse assim, eu não me sinto assim, porque afinal eu sempre gostei de ficar em casa, eu sou mesmo aquela que gosta do crochê, do tricô, da costura, do bordado, da cozinha. Então, para mim, ficar em casa não está sendo sacrifício nenhum, porque é algo onde eu me ocupo todo o tempo e me sinto muito bem assim. E eu disse a Alda, eu também sou assim. Eu fico feliz, eu me encontro feliz, eu me encontro em paz, fazendo exatamente o que faço. Uma vez eu disse a uma pessoa, sou muito feliz por poder lecionar, porque era o meu sonho desde criança. Então, a pessoa disse, não, você é feliz porque está fazendo aquilo que gosta.
E quando a gente faz aquilo que gosta, há um estado de paz interior, há um estado de alegria interna com cada feito realizado. E assim, imaginemos o que seria do mundo, como seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. O que é que me traz paz? O que é que me traz equilíbrio? O que é que me traz alegria de viver? Se cada um conseguisse descobrir isto, com certeza iríamos viver muito bem, sem conflitos, sem dificuldades, respeitando o outro que não faz exatamente como nós, que não gosta das mesmas coisas que nós e que nós respeitamos muito bem. Então eu estou vendo aqui vários amigos colocando a Anete, Renata, Denise, eu também gosto, eu fico na minha casa, também gosto, eu também vivo assim, Terezinha dizendo, é verdade, e é verdade mesmo. Nós temos que buscar isso que nos dá essa paz interior, que tira o estado de guerra, o estado aguerrido que estamos carregando. Em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida, é que os homens se empenham em dolorosos atritos, assumindo escabrosos débitos, diz Emmanuel. Não percebemos, não temos atenção para esse imperativo da vida de buscar a paz interior. E por conta disso, é que ocasionamos tantos atritos dolorosos, brigas sem necessidade. Estamos ali discutindo por pouca coisa. Não há necessidade disto. E ali é que os homens então vão assumindo os débitos com relação à inimizade, animosidade, vibração negativa. Tudo isso às vezes por um desentendimento qualquer. Atentemos para a assertiva do Mestre, ao menos nesse teu dia. Jesus é tão bonzinho que ele já diz, ao menos nesse teu dia. Cuida de descobrir em si mesmo. Cuida de viver bem. Nós temos que seguir aquela lei do só por hoje eu não vou brigar. Só por hoje eu não vou perder a linha. Só por hoje eu vou segurar a língua. Só por hoje eu vou colocar a água da paz na boca para não discutir, para não brigar. É assim que nós vamos vencendo um dia de cada vez. E é por isso que Jesus disse, se nós pudéssemos apenas ter por hoje, neste teu dia, se eu pudesse descobrir o que me traz a paz? É isto, Rosa. Temos um teto para nos acolher, quando muitos não têm. Temos louça suja para lavar, é porque tivemos comida no prato, quando muitos não têm. Temos uma casa desarrumada para arrumar, é porque tivemos pessoas compartilhando conosco, quando muitos estão sós. Percebam todos esses benefícios que nós temos e que ocupam o nosso dia a dia. Estas palavras, diz Emmanuel, nos convidam a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente. Se olharmos, se atentarmos para essa conquista da paz interior, para descobrirmos o que é que precisamos fazer para ter esse estado de paz, nós estaremos descobrindo oportunidades de serviço de que dispomos presentemente. Mas no passado, ou eu gostaria para o futuro. Passado já foi, futuro ainda não chegou. Pensemos agora, hoje, o que é que eu posso fazer para tornar o meu dia mais leve, para tornar o meu dia produtivo, para deitar à noite e dizer, bom, acho que fiz alguma coisa de bom no dia de hoje por alguém. Será que não dá para a gente tentar esse trabalho? Um trabalho simples, mas que Jesus disse, e eu gosto muito disso, vocês sabem, porque Jesus disse assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E eu custei pensando sobre esta frase de Jesus para entender
Até que lá dentro alguma coisa clareou. E eu parece que entendi, e entendi com o meu parco conhecimento, com a minha forma de refletir, de que é verdade. Feliz aquele que pode servir, porque ele tem o que oferecer ao outro. Quem é servido é o carente, é o que não tem, é o que está precisando do outro. Então, enquanto pudermos servir, claro que estamos em melhor condição. Isis, que alegria te ver. Quanto tempo! Então, quando Jesus disse eu vim para servir, porque ele tinha tudo o de que nós precisamos. Mas cada um de nós tem um pouquinho a oferecer àquele que menos tem. O que precisa ser servido ainda hoje é o que carece do que nós já temos. Então, o trabalho é colocarmos em disponibilidade essas nossas potencialidades todas para fazer o melhor. Dizia ainda Emmanuel, refletir nos séculos que perdemos. Quanto tempo perdido? Quanto tempo que nós jogamos fora? E quantas vezes as pessoas dissessem, se eu pudesse voltar atrás, eu faria muita coisa diferente, eu teria feito outras tantas coisas, outros tantos caminhos. Perdemos um tempo precioso, mas podemos recuperar. Compete-nos a meditar quanto ao ensejo do trabalho, sempre aberto aos espíritos diligentes. Existe o trabalho para todos. Existe a participação para todos. Podemos ajudar de todas as formas, podemos contribuir, podemos oferecer o que já temos. Enfim, são mil modos de nos ocuparmos. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor da sua própria renovação. Nosso templo é o nosso corpo, nosso templo, a nossa casa, nosso templo, o nosso planeta, o nosso país. É aqui que estamos e que precisamos cuidar de tudo isso. É para pensarmos sobre isso, necessário que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Sim, cada um de nós encontrará a sua própria tranquilidade, através de alguns comportamentos, atitudes, reflexões, momentos que ele descobre como pacificadores da própria alma. É disto que Jesus nos chama: a oração, a reflexão, o despertar da consciência, o envolvimento com o bem. É isso que nos vai trazendo a paz interior que nós precisamos. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios. Temos direitos, mas temos deveres. Todos temos deveres. Deveres particulares de cada um de nós. Então, a recomendação é que tenhamos a atitude de compreensão desses deveres. Saber, sim, realmente temos deveres para com a vida, para conosco mesmo, para com aqueles que caminham conosco. E os fantasmas da inquietude estarão afastados. Enquanto estivermos ocupados com os nossos deveres, na vida que estamos empreendendo, o fantasma da inquietude não vai achar espaço em nossas almas. Não teremos essa inquietação. Seremos almas aquietadas, resolvendo o trabalho que nos compete fazer. Cuide cada pessoa do que se lhe refira à conta particular. E 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Silvio, Marli, boa noite, obrigada. Que bom que vocês também estão conosco. Gente, presta atenção. Cuida cada pessoa do que lhe refira à conta particular. Então aqui comporta uma outra historinha que eu também gosto muito. Eu gosto muito de historinha. Eu acho que elas clareiam o nosso pensamento. Conta-se que um homem vivia numa rua e mal ele dava atenção, ele cuidava muito da sua casa, do seu pedacinho.
E, no entanto, a casa dele era um mimo, um jardim muito bonito, a casa muito pintadinha, muito arrumada. E ele um dia saiu de casa e, ao voltar, olhou para a rua e achou que a rua estava um horror. Um horror. As casas acabadas, ninguém tinha jardim e havia apenas uma casa tão bonitinha que se destacava de todas e era a casa dele. Então ele resolveu que iria arrumar a casa de todo mundo, para que todos ficassem como a dele também, bem arrumadinha. E assim ele foi propondo a cada vizinho e se dedicou de corpo e alma a cuidar das casas alheias. Pintou, fez jardim, foi cuidando. Quando chegou na última casa da rua, ele olhou para a rua e viu que a rua estava linda. Todos com jardim bem cuidado, as casas bem pintadinhas, aquelas que precisavam ser consertadas, ele consertou. E havia uma casa que destoava de todas as outras porque estava mal cuidado, um jardim acabado, e de repente ele olhou e percebeu que era dele mesmo. E aí ele percebeu que não adiantava ele querer cuidar sozinho de todas as casas da rua, de todas as pessoas, porque a dele pereceria. O correto teria sido ele convidar os seus vizinhos a fazer o trabalho, ensinar como fazer, porque era essa a sua ferramenta, era esse o seu contributo, e ele poderia então, junto com os demais, cuidar da sua própria casa e cada um fazer o melhor pela sua também. O convite de Jesus é esse. Sabe aquela história de nem 8 nem 80? O caminho ideal é o caminho do meio? Porque às vezes ficamos no egoísmo profundo cuidando só das nossas coisas. Outras vezes no altruísmo exacerbado, cuidando apenas das coisas alheias. Nenhum nem outro. Procuremos igualmente dar atenção a tudo, aquilo que nos pertence e aquilo que podemos contribuir para que o outro cresça realizando. É dessa forma que Emmanuel diz: se cada pessoa cuidar daquilo que se refere à sua conta particular, temos que dar conta da nossa vida, temos que dar conta da nossa contribuição com o mundo. Essa é a nossa tarefa. E se cada um de nós puder dar conta da sua participação em tudo isso, 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Porque teremos ajudado outras criaturas a caminharem, a se fortalecerem, a darem seus próprios passos. Com certeza, o mundo vai melhorando. À medida que vamos ensinando, o mundo vai melhorando. Repara as pequeninas exigências de teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. O que fazemos, não fazemos em favor de ninguém. É em favor de nós mesmos, porque enquanto estamos ali ocupados em ajudar, em fazer alguma coisa, não estamos nos perdendo por caminhos mais complicados, não estamos pensando o que não devemos, nem falando o que não devemos, nem fazendo o que não devemos. Nós estamos envolvidos no bem. E é isto que nós temos que cuidar da nossa vida. Repara as pequeninas exigências do teu círculo. Não podemos consertar o mundo. Não temos em nossas mãos esse poder. Não podemos sair mudando o mundo. Nós podemos cuidar do nosso mundo. Tamara, que bom te ver. Nós podemos e devemos cuidar daquilo que nos compete, o nosso círculo. Se é a família, o rol de amigos, o ambiente de trabalho, o mundo social que vivemos, enfim, que possamos em cada situação dessa irmos dando conta. Porque se cada um fizer o seu pedacinho e se cada um fizer o pouquinho que consegue, juntos somos mais. Com certeza, nunca nós ouvimos tanto essa expressão como agora, na nossa época. Juntos somos mais. A Rosa diz: damos a vara e vamos pescar juntos. Cada um nos passará o que sabe. Com certeza. Não damos o peixe e não damos a vara só. É a vara e estamos lado a lado para ensinar a pescar. E claro que o outro há de nos mostrar alguma coisa que ainda não sabemos,
Assim nós vamos aprendendo, assim nós vamos vivendo melhor. Então vamos reparando essa exigência em torno de nós e vamos fazendo o que pudermos fazer. Cada um de nós, onde estivermos, como pudermos. Ah, mas eu não posso fazer absolutamente nada. Você pode fazer uma oração? Você pode fazer um pensamento positivo? Você pode vibrar por uma criatura que você sabe que está em dificuldade, pedindo, como aquele jovem da história pediu: Senhor, me manda um anjo, eu preciso de ajuda. E o Senhor escolheu aquele jovem que tinha até dúvidas da existência de Deus, mas que foi o elemento. Que foi o elemento porque naquele momento questionava Deus, dizendo: fala comigo. E quantas vezes estamos ouvindo esse chamado, essa fala para contribuirmos? Quantas vezes? Não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. As estrelas são para os espíritos superiores. Um dia chegaremos lá, porque Jesus disse: vós sois deuses. Vós sois luzes, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Dizendo que chegaríamos a uma qualidade de espíritos melhorados, espíritos verdadeiramente filhos de Deus. Mas não chegaremos sem passarmos pelas sendas humildes que nos competem hoje. Nos competem hoje. Fazemos pequenas tarefas, pequeninas coisas, para chegarmos às grandes coisas, às grandes obras. Um dia chegaremos à condição de merecedores de grandes encargos espirituais em favor das criaturas. Por agora, não. Por agora, nós precisamos pensar no que podemos fazer e não cerrar os braços, e não desistir da luta, e não desistir de vibrar o bem, fechar os ouvidos àquilo que é indevido, não dar atenção ao sorriso e ao olhar de desdém de muitas pessoas, fazer vista grossa aos muxoxos, às reflexões, enfim, nós temos que encontrar o nosso caminho de paz, nós temos que nos blindar dentro da fé, da esperança e da caridade, nos blindar dessas investidas do mal contra todos nós. E agora, meus amigos, como estamos nos nossos minutos finais, gostamos sempre de encerrar com uma prece, um poema. Nada mais justo do que hoje nós nos lembrássemos de Francisco de Assis, que entendeu tão bem esta mensagem de dar conta da sua tarefa, uma conta particular, porque muitos dos seus discípulos de então não conseguiram seguir a mesma linha de trabalho que Francisco desenvolvia. Mas ele a si mesmo ainda suplicava a Deus, porque se achava tão pequenino. O poverello de Assis se achava tão pequenino. E assim nós vamos nos lembrando dessa prece, que na verdade é a prece da paz, que depois, pela ordem franciscana, foi colocada atrás dos santinhos, das imagens de Francisco, e passou a ser conhecida por nós como prece de São Francisco. Senhor, fazei-nos instrumentos da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
aprendamos com Francisco a levar aos ambientes aquilo que de melhor tivemos na alma. Que Jesus nos abençoe, que o Pai de bondade ore por todos nós, humanidade terrena, nesses momentos mais difíceis, que Maria, Mãe Santíssima, esteja nos guardando de todo o mal. Muita paz, muita luz, muita alegria nos corações, muitas bênçãos sobre todos os lares da face da terra, pois, na verdade, somos estes pequeninos, trabalhando por um dia mais feliz para todos. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, hoje e sempre, até segunda-feira, quando retornaremos nossos estudos, e lembrem-se de olhar no canal, lá no YouTube, Marina Ferri, para então poderem pegar as nossas reflexões,